E a natureza não é assim. Mas e o cérebro? O que acontece quando você tem muita opção? Não sei se o Entra em cérebro tá confusão. preparado pra isso. Entra em confusão, porque a gente nunca viveu isso. O correr cérebro é ou preparado lutar? para escassez, É, para sobrevivência. lutar ou correr. Se É esconder a ou não sei o que. sobrevivência. Exatamente. A gente, Então é muita opção. Na teoria, claro, a gente tá falando da gente viver num mundo civilizado e tal, claro. Estamos falando das pessoas que estão ainda nessa coisa de sobrevivência. Até depois eu queria falar a mente que acontece numa situação de guerra. Mas a gente, quando não tem esse perigo constante e muito imediato, o nosso cérebro começa a imaginar mais coisas, a criar mais coisas, ou ele fica preguiçoso? É bom ou é mal? Essa iminência da morte te fazia também transformar mais rápido? Com certeza. Criava um senso de urgência que a gente perdeu. Né? A gente perdeu. Eu posso fazer amanhã. Tudo a gente procrastina. Não, depois. Eu vou achar a mulher como da se minha a vida... Eu vou casar, um dia eu acho a mulher da minha vida, porque, putz, tem muita opção. Não, mas se você fizer isso porque você está tocando a tua vida e fazendo um super projeto, ok, ela vai aparecer no caminho. Agora, se você faz isso esperando que ela apareça mesmo... Ou como uma experiência de ficar testando até achar a melhor, né? Isso não existe. Essa não é a melhor jujuba, eu vou experimentar outra até achar e nunca tá satisfeito. Isso criou seres insatisfeitos cada vez mais, porque você deu demais. O ser humano viveu sempre na escassez. Né? Nós somos animais da escassez. A guerra vem das disputas de escassez. Né? Então, assim, ao mesmo tempo, eu vejo uma coisa, por exemplo, toda bolha de sofomania, né? Que é essa coisa das pessoas se acharem o máximo porque estão sempre nos camarotes. Sofomania Sofomania é os idiotas que se acham maravilhosos, inteligentíssimos, interessantes, interessantíssimos. Então o cara vai a todas as festas. Uma pessoa que devia estar escutando isso. Eu pensei isso não agora. está aqui. Paquito, ele sofre. A gente não sabia qual era o nome. Sofomania. Marca isso daí. Né? É aquele idiota que se acha o cara, o gênio, a última né? bolacha do pacote. Interessantíssimo, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que isso tem uma bolha. A imbecilidade humana tem uma bolha. Por exemplo, eu vou te dizer uma coisa. Eu nunca tinha feito podcast, eu fiz o primeiro com você. É verdade. Nunca tinha feito, porque eu falava assim, eu sou do tempo que eu fazia o Jô, Marília Gabriela, Ana Maria Braga, mudou, né? Sem Censura. Rodava os programas. Tanto que eu vim aqui a primeira vez, eu me lembro que eu cheguei aqui cedo e falei pro Lênin, quando for 8h30, você me pede um táxi? Né? Porque aí o Lênin televisão falou é assim, né? Uma hora e meia, né? Tipo assim, com educação, né? Aí ele falou... 8h30? Eu falei, porque eu combinei com os amigos pra jantar. Aí ele falou, você só vai sair daqui umas 2h30 depois, 9h30, 10 horas. Eu falei, o quê? Aí eu olhei pro Lênin e falei, Lênin, isso não cansa as pessoas? Aí ele falou, não. E você viu que as pessoas acharam que a gente ainda podia ter durado mais, né? E eu falei pra você, eu sinto que eu vou perturbar as pessoas, coitadinhas, né? Enjoa. E aí, depois que eu fui vendo o movimento do podcast, é um movimento muito interessante. As pessoas estão cansando da superficialidade. Não, é um contrassenso, né? Mas é lindo. Mas por que você acha que está acontecendo? Porque enjoou o outro modelo? Eu acho que o outro modelo te dava informações, assim, rarefeitas. Sensacionalistas. É o prazer imediato e rápido. É o prazer imediato e rápido, mas não constitui o ser humano. Exato. Não dá alicerce. Eu acho que a gente é feito não vai para relações duradouras, para amizades duradouras, para conteúdos interessantes. É isso. A gente não faz muito tempo, a gente estava em volta da fogueira, passando a noite conversando, trocando E isso trouxe a gente aqui. Isso trouxe a gente aqui. Exatamente. Né? Foi isso que trouxe a gente aqui. Essa união, essa reflexão, essa conexão de cérebros que viviam ali. Tipo, o que nós vamos fazer amanhã? E a pandemia também, eu acho que acelerou isso. De falar, meu Deus, eu não posso viver separado dos outros. Exatamente. Porque a sensação era que a gente era... Então você vê, o podcast é um contrassenso. Num mundo que está ficando cada vez mais rápido, mais descartável. Exato. Aí o que aconteceu? Vocês começam um podcast que tem 2 horas, 3 horas de duração e as pessoas falam, ninguém vai ver. Aí vocês fizeram a coisa genial, que é criar cortes.
Porque o cara vai lá, Assiste vê, um pedaço. assiste um pedaço, aí ele acha interessante. Quero ver mais. Quero ver mais, quero ver. Quando ele vai ver, ele vê aquilo tudo, como ele vê um seriado. Olha que genial. Né? E sem ser uma coisa programada para fazer dependência, porque o seriado ele acaba com gancho. Com gancho, que teu cérebro fica aqui, eu quero mais, quero mais, quero mais. É quase a Aurora, me dá mais suco de laranja, me dá mais suco de laranja. E aquela barrinha terminando, Exatamente. Então, assim, e é muita gente jovem que vê podcast. Eu fiquei chocada. Não é, porque a gente poderia imaginar que só os mais velhos, não. Pessoal que tem paciência, não é. Não, eu fui um casamento, vi uma menina de 15 anos. Tipo assim, eu adorei conhecer você no podcast. Olha Nossa, eu sou sua fã, posso tirar uma foto? Gente, eu sou da geração que as velhinhas me param, né? Que vira o Jô Soares! Nossa, que legal! Exatamente! Então, eu achei aquilo muito estranho. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, olha só, tem alguma coisa diferente. Tá acontecendo um movimento diferente. Mas tudo bem, vamos extrapolar isso para outras coisas. Você acha que a gente pode também estar indo os relacionamentos para voltar a ler textos, o livro, porque tem menos gente lendo o livro, né? Muito menos gente lendo, mas o livro estava previsto para acabar. E não acabou. É verdade. Olha que interessante. O que está acontecendo é que as coisas assim, está convivendo o livro, está convivendo o podcast, está convivendo. Gente que não lia, aí num podcast é citado um livro, ele vai e começa a ler. Nossa, o que teve de gente com capa do seu livro falando assim, ó, assisti o podcast, estou lendo no tal livro. Entendeu? Então, assim, isso me dá uma esperança. Tudo é você fomentar curiosidade na pessoa, né? É fazer do jeito certo. Porque, assim... Não é falar, lê esse livro, não é assim, né? Não. Forçar. E ciência não é tipo assim, senta aí, vamos decorar o pi. Eu detestava o tal do pi. 3,1417, falei, tá, e daí que eu vou saber esse pi? Por que que eu Por que esse pi? Né? Aí um professor meu um dia falou assim, não, Bia, mas se você um dia estiver em Marte e não souber falar a língua do marciano... Pi lá vai ser 3,1417. Eu falei, tá, e aí? Tá, e aí? Qual a chance, né? Entendeu? Falou, Elon Musk. Hoje, eu já, por exemplo, hoje eu vejo geometria e me encanto. Porque quando você vê geometria, você vê a natureza desenhada. De alguma maneira, eu chamo Deus do designer do universo. O cara é um puta designer. Exato. Aí você vai ver uma flor, você vê literalmente, quando a flor se abre, tem exatamente um clitóris e uma vagina. Isso é geometria. É um pensamento usado em vários formatos, com várias funções. É como se, não sei como, o criador de tudo... Ele tem um desenho básico. Entendi. E as formas geométricas dizem tudo. Eu detestava a geometria, hoje eu adoro. Hoje eu olho tudo e falo, gente, isso aqui é igual aquilo ali, que é igual esse padrão se repete. Existem padrões. Por exemplo, aquele padrão do... que é o... Como chama? Que tem não é no vulcão, é no... Sei, várias plantas seguem isso. Dá uma olhada aí. É sempre esse movimento rotatório. Quando faz isso, um vulcão, ou não é vulcão, é aqueles coisinhas que rodam. Redemoinho. Redemoinho. Será que é o Fibonacci? Fibonacci. Fibonacci é de frigorífico. Fibonacci. Então, assim, quando você vai ver, que repete, tem uma lógica. Cara, tem uma lógica. Aí você entende por que aquelas civilizações no Egito, como é que faziam aquelas troços lá, cara? Não, tem muita Eles tiveram acesso a conhecimentos. É claro, destruíram tudo, né? O Talibã chegou no Iraque e arrebentou com a história da humanidade. Né? É tão pecaminoso isso. E a coisa mais interessante no ser humano, que o ser humano é o único animal que mata o seu próprio dentro da espécie. Um leão mata outro por uma disputa de território ou por uma questão lá. Mas assim, nós matamos por prazer. Nós matamos... Nenhum animal mata por prazer. Prazer, não. Matou por disputa de território ou por fome. Por exemplo, um leão, um tigre, ele vai matar um veado, né?
Porque ele tá com fome. Ah, sim, ele tem que sim. comer. Ele não chega tipo assim, eu vou ferrar com Outro dia estavam ele. cancelando uma onça, coitada, porque ela tava comendo um outro animal. Cancelando uma onça. Gente, ele faz aquilo por instinto. Não é mal ou bom, né? Não, é uma necessidade. Como o urso também, ele tem que comer muito, porque ele hiberna não sei quantos meses. Então ele vai pegar a foca, sabe? Não é por maldade. Nós não. A gente pode destruir a humanidade, os outros homens, mas também somos os únicos que podemos salvar. Olha que loucura. Os animais em extinção. Inclusive nós. Por exemplo, o mesmo homem que mata é o mesmo homem que pode salvar. Resgata, Exato. Isso é uma loucura. Então, assim, quem vai dominar o mundo? Quem dominar a mente. Agora, pro bem ou pro mal? Exato. Né? Porque tudo isso... Não, porque a gente, esse lance de dominar a mente é muito real o que você tá falando, né? Tá cada vez mais difícil ter foco, tá cada vez mais difícil de você entender que sua vida é boa e não ruim, porque os estímulos são tantos que você não consegue mais... Tá, eu tô feliz ou triste hoje? Às vezes você tem que falar, eu tô bem. Não é? Exatamente. Você fica confuso, fala, não, hoje eu tô bem, por que eu tô com essa... foi por uma coisinha te chateou. De nada. De nada, e você tem que ficar toda hora controlando sua cabeça pra entender que você tá bem, né? Exatamente.